pessoal, sou a Bárbara, aluna do curso de Odontologia da Unifagoc, e meu grupo vai falar um pouco sobre imunidade aos tumores malignos, referente à disciplina de Microbiologia e Imunologia, ministrada pelo professor Fabrício Ramos. Nós sabemos que o câncer é um problema de saúde no mundo todo e é uma das maiores causas de morte em crianças e adultos. E aí a gente se pergunta, mas por que o câncer é tão perigoso? Bom, isso acontece por causa do seu crescimento descontrolado dentro dos tecidos normais, que causa diversos danos ao nosso organismo. O fenótipo maligno dos cânceres reflete defeitos na regulação da proliferação celular, resistência das células tumorais à morte apoptótica, capacidade das células tumorais de invadir os tecidos do hospedeiro e formar metástase, e evasão tumoral dos mecanismos de defesa imune. Porém, existe a possibilidade de que eles possam ser eliminados através das respostas imunológicas específicas, ou seja, pelo nosso próprio organismo. Esse conceito de que o nosso sistema imune pode eliminar o câncer foi proposto na década de 50, afirmando que é função do sistema imune reconhecer e destruir as células transformadas antes que elas virem um tumor. Por conta disso, existem vários experimentos e pesquisas que ao longo desse vídeo vamos falar melhor. Para a gente começar a entender, temos que saber que os antígenos são qualquer substância estranha ao organismo e, por não serem reconhecidos, causam uma produção de anticorpos. Já a imunidade é uma função de defesa que vai reagir contra os diversos invasores no nosso organismo, os antígenos, a fim de nos proteger contra doenças. Dessa forma, o sistema imune pode ser estimulado na tentativa de destruir os tumores, uma vez que esses mesmos tumores expressam antígenos que vão ser reconhecidos pelo sistema imune. Porém, a maioria desses tumores conseguem suprir as respostas imunológicas, que dessa forma não vão conseguir impedir o crescimento tumoral. Para a imunidade funcionar, existem algumas células que servem como soldados, protegendo o nosso organismo ou induzindo a produção desses soldados. Entre eles, temos os linfócitos T citotóxicos, conhecidos como CTL, células natural killer, chamadas de células NK, e os macrófagos ativados, tendo os CTLs um papel mais bem definido nessa função. Os antígenos tumorais podem ser classificados de duas formas. A primeira são os antígenos específicos do tumor, que são expressos apenas em células tumorais. Já a segunda são os antígenos associados ao tumor, porque são expressos também em células normais. Esses antígenos tumorais, reconhecidos pelas CTLs, são os principais indutores e alvos para a imunidade antitumoral. Entre esses antígenos se incluem os mutantes de oncogenes e de outras proteínas normais cuja expressão é aumentada ou desregulada em tumores, e os produtos de vírus oncogênicos. Por exemplo, os oncogenes e genes supressores dos tumores mutados vão produzir proteínas diferentes das normais e assim induzem as respostas imunes. Há também os antígenos tumorais, que podem ser produzidos por genes mutados aleatoriamente, ou as proteínas celulares normais, que acabam sendo expressadas de forma anormal nas células. Outra forma são os produtos de vírus oncogênicos, que funcionam como antígenos tumorais e induzem respostas de célula T específicas, além dos antígenos oncofetais, que são proteínas expressas em níveis altos nas células cancerosas e em condições normais estão no desenvolvimento de tecidos fetais. Agora, a Maísa vai continuar explicando para vocês. Ei pessoal, eu sou a Maísa e eu vou falar agora sobre as respostas imunes aos tumores. Nós possuímos dois tipos de imunidade. A primeira é a imunidade inata, que é a primeira linha de defesa do nosso organismo com a qual já nascemos. A segunda é a imunidade adaptativa ou adquirida, que é gerada ao longo da vida,
sendo ativada após o contato com os diversos antígenos. Foi demonstrado em alguns experimentos que as respostas imunes adquiridas, quando são mediadas principalmente pelas células T, conseguem controlar o desenvolvimento e também a progressão dos tumores malignos. Os dois tipos de respostas imunes, inata e adquirida, estão presentes nos pacientes e em animais de experimentos. Então, o desafio acaba sendo determinar quais são os mecanismos que podem contribuir para a proteção contra os tumores. Os linfócitos T citotóxicos são o principal mecanismo de proteção imune adquirida contra os tumores, como foi observado em estudos. Eles podem desempenhar uma função de vigilância, por reconhecer e destruir as células potencialmente malignas, havendo também evidências de que o prognóstico dos tumores humanos, incluindo os comuns, como o carcinoma do colo do intestino, é mais favorável quando há mais CTLs presentes no interior desse tumor. Uma outra resposta imune é através dos anticorpos. Bom, os anticorpos são as proteínas responsáveis por avisar ao organismo quando existe algum agente que pode causar algum tipo de doença, se diferenciando de acordo com cada antígeno. Nesse caso, os hospedeiros portadores de tumores podem produzir anticorpos contra os vários antígenos tumorais. Por exemplo, os pacientes com linfomas associadas ao herpes vírus apresentam anticorpos contra os antígenos codificados pelo próprio herpes vírus, que são expressos na superfície das células. Os anticorpos podem destruir as células tumorais através da ativação do complemento ou por citotoxicidade dependente de anticorpos, onde os macrófagos ou as células NK vão mediar a eliminação. Nesse caso, a capacidade dos anticorpos de eliminar as células tumorais são amplamente demonstrados em experimentos in vitro. Outras respostas são as células natural killer, chamadas de células NK, ou assassinas naturais, que não necessitam de anticorpos. Nesse caso, as células NK eliminam muitos tipos de células tumorais, em especial as células que apresentam a expressão diminuída do MHC de classe 1 e expressam ligandes para receptores de ativação de célula NK. Nas pesquisas in vitro, as células NK podem destruir as células infectadas por vírus e também as linhagens de células tumorais, especialmente as de tumores hematopoéticos, ou seja, os tumores malignos que têm origem nas células do sangue, na medula óssea ou no sistema linfático. Há ainda os macrófagos, que são capazes tanto de inibir como de promover o crescimento e a propagação de cânceres, dependendo do seu estado de ativação. Agora, a Natália vai continuar explicando para vocês. Oi pessoal, eu sou a Natália e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a invasão tumoral das respostas imunes. Muitos tumores malignos acabam desenvolvendo mecanismos que permitem com que eles escapem das respostas imunes. Assim, eles conseguem se proliferarem. Esses mecanismos eles podem ser divididos entre os que são apenas as células tumorais e aqueles que são mediados por outras células. Dessa forma, um dos principais focos da imunologia de tumores é conseguir compreender esses mecanismos para aumentar as respostas imunes e combater o câncer. Dessa forma, temos como mecanismo a regulação negativa da expressão de moléculas do MHC, o crescimento seletivo de células que não expressam os antígenos tumorais, a produção de substâncias imunossupressoras solúveis, o acoplamento dos receptores que inibem os linfócitos por seus ligandes expressos nas células tumorais e a indução de células T regulatórias. Macrófagos associados ao tumor e células supressoras derivadas dos mieloides, encontradas na maioria dos tumores sólidos, também podem suprimir a imunidade antitumoral. O mecanismo de escape do reconhecimento, o imune por perda de expressão de antígeno,
É basicamente quando as respostas imunes contra as células tumorais causam pressões seletivas que acabam resultando na sobrevivência e no crescimento de células tumorais variantes, com a capacidade de causar uma resposta imune induzida. Esse é um processo que tem sido chamado também de imunoedição tumoral, ou seja, a interação do sistema imune inato adaptativo para destruir as células neoplásicas. Um outro exemplo é quando os tumores são induzidos em camundongos e então são transplantados para outros, sendo mais rejeitados pelo sistema imune do animal receptor. Outro mecanismo é através da inibição ativa das respostas imunes, quando os tumores podem envolver mecanismos inibitórios que suprimem as respostas imunes. Dessa forma, os produtos secretados pelas células tumorais podem suprimir as respostas imunes antitumorais. Um exemplo disso seria o fator de transformação do crescimento beta, que é uma proteína que controla a proliferação e a diferenciação celular e outras funções da célula também. Mas quando é secretado em grande quantidade, causa a inibição da proliferação das funções dos linfócitos e dos macrófagos. Há também as células T regulatórias, que podem suprimir a resposta antitumoral das células T, com evidência a partir de pacientes com câncer, que indicam que o número de células T regulatórias está elevado nesses indivíduos. Além dos macrófagos, que associado aos tumores, podem promover o crescimento tumoral e a invasão, porque conseguem alterar o microambiente do tecido e também causar supressão de respostas das células T. Por último, as células supressoras do mieloides derivadas, que são percussores recrutados a partir da medula óssea, que vão acumulando os tecidos dos linfóides e também no sangue, eles são capazes de suprimir as respostas das células T inatas antitumorais. Agora, gente, vou passar um pouquinho para a Letícia para ela continuar explicando para vocês. Oi, gente, meu nome é Letícia. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a imunoterapia para os tumores, dando continuidade ao que as meninas estavam falando. Bom, primeiro de tudo que a gente tem que entender é que o tratamento das células tumorais, elas acabam destruindo não somente essas células, mas também as células saudáveis. E isso traz uma consequência muito grande, principalmente na taxa de mortalidade. Porém, recentemente, algumas vacinas foram produzidas com células tumorais mortas, antígenos tumorais ou células incubadas e foram administradas nesses pacientes. Dessa forma, a imunização se mostrou um resultado positivo, com a melhoria da resposta imune contra o tumor. E para esse tipo de vacinação, tem várias estratégias. Uma delas é utilizar moléculas pró-inflamatórias, liberação de antígenos tumorais. E um exemplo disso é a vacina com base celular para o tratamento de câncer de próstata, ou a utilização das vacinas de DNA e vetores virais, que vão decodificar esses antígenos tumorais. A maioria das vacinas contra os tumores são vacinas terapêuticas que devem ser administradas após o tumor ser encontrado no paciente. No caso dos tumores induzidos por vírus, já tem um outro meio que é o meio de prevenção, como por exemplo a vacinação do HPV. Além disso, a gente tem um outro meio que é o tratamento com citocinas, que vão estimular a proliferação e diferenciação de linfócitos T e as células NK. E uma possível abordagem para aumentar a resposta imune desse tumor é fornecer essas citocinas que podem aumentar a ativação das células T específicas. E essa terapia, utilizando das células T, elas foram bem sucedidas em algumas doenças hematológicas. Pacientes com leucemia, administração de células T e células NK juntamente com as células tronco hematopoéticas podem contribuir a favor desse tumor. Então, o que a gente conclui? Que a imunoterapia ela é desenvolvida para aumentar as respostas imunizativas contra os tumores.
A imunidade antitumoral pode ser potencializada através do bloqueio de mecanismos de regulação imune. As respostas imunes também podem ser estimuladas pela vacinação com células tumorais ou antígenos, como eu já disse anteriormente, e pela administração sistêmica dessas citocinas, que vão estimular essas respostas imunes. E agora, as meninas vão continuar falando um pouquinho mais para vocês. Oi, meu nome é Thaís e eu vou falar sobre imunidade inata, quando você nasce com ela, e adaptativa, quando você adquire ao longo do tempo, na promoção do crescimento tumoral. Bom, embora grande parte da imunologia tumoral seja sobre o papel do sistema imune para acabar com os tumores, é notável que o mesmo também possa contribuir para o desenvolvimento de alguns tumores sólidos. Na verdade, a inflamação crônica tem sido reconhecida como um fator de risco para o desenvolvimento de tumores em diferentes tecidos, especialmente aqueles afetados por doenças inflamatórias crônicas, como, por exemplo, o esôfago de Barrett, a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Alguns tipos de câncer associados a infecções também podem ser considerados como resultado indireto dos efeitos carcinogênicos dos estados inflamatórios crônicos, induzidos pelos organismos infecciosos. Nesse caso, se inclui o carcinoma gástrico, o carcinoma hepatocelular associado à hepatite B crônica, infecções por vírus C, entre outros. As células do sistema imune inato são consideradas as culpadas mais diretas pela promoção dos tumores entre as células do sistema imune. Os macrófagos do fenótipo alternativamente ativado, associados a tumores, assim como outras células, são fontes do fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF, um mecanismo que promove a angiogênese, ou seja, que promove o crescimento de novos vasos sanguíneos, e de metaloproteinases de matriz, que são enzimas que digerem as proteínas da matriz extracelular e que modificam o tecido extracelular. Portanto, a ativação crônica de algumas células do sistema imune inato é caracterizada pela angiogênese e pela remodelação do tecido, o que favorece o crescimento de tumores e o seu espalhamento. Células imunes inatas também podem contribuir para a transformação maligna celular através da geração de radicais livres que vão causar danos no DNA e desencadear mutações em genes supressores de tumor e oncogenes. Alguns dados sugerem que as células do sistema imune inato, incluindo os mastócitos, os neutrófilos e os macrófagos, secretam fatores solúveis que promovem a progressão do ciclo celular e a sobrevivência das células tumorais. Ainda, o sistema imune adotivo pode promover a ativação crônica das células imunitárias inatas de diferentes maneiras, incluindo a ativação dos macrófagos, mediadas por células T em quadros de infecções microbianas persistentes, assim como durante a doença maligna inicial, mesmo quando os agentes infecciosos não estão presentes. Existem também evidências experimentais de que os linfócitos B podem contribuir para a progressão do tumor pela secreção de fatores que regulam diretamente a proliferação das células tumorais, bem como pela capacidade de ativar células do sistema imune inato, cronicamente presentes em tumores iniciais. Dessa forma, o desafio para os oncologistas é alcançar um equilíbrio benéfico no qual as respostas imunes adaptativas antitumorais protetoras não fiquem comprometidas, enquanto as reações inflamatórias promotoras de tumor
que são potencialmente prejudiciais estejam controladas. Enfim, esse foi o nosso trabalho. Agradecemos muito a cada um de vocês que chegaram até aqui no final. Espero que tenham gostado e, se possível, curtam esse vídeo e enviem para os amigos. Obrigada!